Boa tarde, hoje é dia 4 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Passer Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou regravando a aula de ontem, do dia 3 de maio, devido a um problema que teve no som, que saiu mudo o som. Então, combinei com meus alunos que eu ia, como foi pouco aluno, foi só 4 alunos, e essa aula é importante que quem faltou assista. Eu combinei com os 4 e os que faltaram que eu ia regravar hoje para poder enviar para eles poderem estudar. Então, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk e as aulas devem ser revistas por todos na hora de realizar o Tarefa São Paulo, principalmente porque não adianta só fazer o Tarefa São Paulo, tem que pontuar também, né? Então reveja antes de fazer. Falando sobre isso, então vamos dar início. 26ª aula do material digital do primeiro bimestre, Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da nossa aula hoje é valor numérico de uma expressão algébrica, parte 2, tá? Então, antes de qualquer coisa, na aula do 7º ano, da 21ª aula, não lembro qual número, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que assistia a aula junto com a tia, e aí eu perguntei os nomes, agora eu só não sei quem é a tia, quem é a aluna, eu fiquei na dúvida. Mas assim, é um salve para as duas que assistem a aula no canal, que as duas são de Campinas, estado de São Paulo. É a Alma Maria e a Josiane, tá bom? Então, um abração, obrigado pelo carinho de estarem sempre assistindo. Comente, se ficar com dúvida, deixe comentário também, assim que possível a gente tenta responder, tá bom? Um abração então. Dando início, conteúdo: valor numérico de uma expressão algébrica. Objetivo: calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. A habilidade é a EF07MA13. Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Então, continuando, aí vem aqui, ó. Guilherme e Ângela estão fazendo uma brincadeira de adivinhação. Para isso, Ângela começa com os seguintes comandos. Pense em um número de 1 a 10. Pense no número de 1 a 10. Some 2 a esse número. Multiplique o resultado por 10 e depois subtraia 20 do número que tiver obtido. Como o resultado dos passos acima pode ser representado com a utilização de letras. Então, pense no número de 1 a 10. Eu sei qual é esse número? Não sei. Ele vai ser uma variável, porque eu posso pensar 5, o Diego pode pensar 10, o Isaac pode pensar 4, né? Só não pode pensar 20 por quê? Porque ela pede que seja de 1 a 10. Então já começa assim, pense no número, vou chamar esse número de N. Aí depois ele fala, some 2, somo 2. Depois, multiplique o resultado por 10. Tomar muito cuidado nisso aqui, ó. Multiplique o resultado por 10. Aí a gente pensa o quê? Vezes 10. Subtraia 20 do número obtido, menos 20. Se eu deixar desse jeito, está errado. Por que está errado? Porque aqui eu estaria fazendo isso aqui, ó. 2 vezes 10. Multiplique 2 por 10, depois some com o número e depois tire 20. E não é isso. O primeiro passo que ele fala é o quê? Pense no número, some 2 a esse número. Então eu vou pegar esse número e somar 2. Eu tenho que dar prioridade. Ele tem que ser feito primeiro. Se eu não coloco os parênteses, pela regra, eu tenho que resolver a multiplicação primeiro. Mas quando tem parênteses, eu resolvo quem está entre parênteses primeiro. Então lá, coloquei entre parênteses, então somei a 2. Multiplica o resultado de quem está entre parênteses, por 10.
e depois subtrai a 20. Agora ficou pronto a minha equação. Isso a gente chama de expressão algébrica. Por quê? Porque usa uma letra. Antes da expressão algébrica é importante a gente saber essas regras de prioridades, que também estão nas expressões numéricas, né? Então vamos lá. Correção. Chamando o número de n, Guilherme pensou e somando 2 a esse número, tem-se o quê? N mais 2. Multiplicando o resultado por 10, chegamos em... Então eu tenho que multiplicar por 10. Por que eu coloco entre parênteses? Porque se eu não colocar entre parênteses, eu tenho que fazer 2 vezes 10 primeiro para depois somar n. E não é isso que a gente quer. Multiplicando por 10, chegamos a n mais 2 vezes 10. E por último, a gente faz o subtraindo por 20. Então já no finzinho a gente faz menos 20. Aí ficou feito a nossa equação. Discuta o que essa expressão algébrica tem de diferente nas expressões estudadas anteriormente. Qual deve ser o primeiro passo para calcular o valor numérico dessa expressão? O primeiro passo é fazer o n mais 2. E para eu garantir isso, a gente coloca ele entre parênteses. Senão, pela regra, ele tem que resolver a multiplicação primeiro. Certo? Foco no conteúdo. Como visto nas aulas anteriores, para calcular o valor numérico de uma expressão numérica, expressão algébrica, é preciso, primeiro, saber calcular o resultado de expressões numéricas adequadamente. O que é adequadamente? Seguindo a regra. Então, para quem não lembra da regra, nós vamos relembrar mais adiante. Lembre-se, expressões numéricas são sentenças matemáticas que envolvem apenas números conhecidos, operações e sinais de associação para calcular o resultado de uma expressão numérica. É necessário respeitar a ordem de resolução dos sinais de associação das operações e das operações. Por isso que a gente vê lá no Facebook, no Twitter não sei, mas no Insta, que tem lá, 98% das pessoas erra essa. Aí aparece uma pergunta assim: 5 mais 2 vezes 10. Aí um monte de gente coloca lá, nas respostas, se olhar lá, estão respondendo 70. E está errado. Não é 70. Meu professor, aí 5 mais 2, 7. 7 vezes 10, 70. E aí se vê que realmente 98% das pessoas erram. Por quê? Porque não seguem as prioridades. Quem tem prioridade nesse caso? Primeiro a multiplicação. Eu copio o resto. 5 mais 2 vezes 10, 20. Agora eu resolvo a adição. 5 mais 20, 25. E o que é interessante? Tem pessoas que colocam na calculadora do celular para fazer essa conta e ele responde 70, porque o celular, a maioria, vai seguir a ordem que você for digitando. Em calculadoras mais inteligentes, que nem, por exemplo, a calculadora científica, ela vai esperar você digitar a expressão inteira para depois calcular lá. 5 mais 2 vezes 10. Repare que aqui em cima vai ficar a minha expressão. Olha lá, 5 mais 2 vezes 10 é 25. Por quê? Porque essa calculadora é uma calculadora inteligente, ela já percebe que ela tem que resolver primeiro a multiplicação para depois a adição, né? Se você pega uma calculadora simples, que a maioria das vezes o celular está na simples, você vai digitar lá, 5 mais 2 vezes, repare que ele já resolveu, ele não esperou o resto da expressão, vezes 10, e está errado. Isso aqui está errado, porque essa calculadora é a calculadora padrão, ela não tem inteligência, ela vai seguindo o que você digita. Então, dos celulares, geralmente é a padrão que também está lá. Então, vocês podem estar fazendo em algumas calculadoras científicas para tirar a prova. Mas o ideal é que você aprenda o procedimento, assim você não passa por apuros, tá bom? Então, tem que respeitar. Respeitar o quê? Essa regra. Lembre-se, em uma equação, só
um minutinho que deu um probleminha na minha mesinha digitalizadora aqui. Continuando então, vamos lá. Lembre-se, em uma expressão numérica, as operações devem ser resolvidas na seguinte ordem de prioridade. Prioridade é quem é resolvido por primeiro. Primeira prioridade, potenciação e radiciação. Lembrando que potenciação é quando tem alguma coisa elevada a um outro número. E radiciação quando eu tenho raiz de algum índice de algum número, tá? Quer dizer que na ordem a potenciação é antes da radiciação? Não. Isso, eles têm a mesma prioridade. Então, potenciação, no lugar de E eu colocaria ou. Ou eu poderia pôr assim, E barra ou. Por quê? Porque quando eu tenho uma potência e uma radiciação na mesma expressão, eu resolvo quem aparece primeiro, da esquerda para a direita, tá? Mas aí você sai procurando tudo quanto é potência e radiciação e vai resolvendo primeiro da esquerda para a direita. Quando eu não tenho mais nem potenciação e nem radiciação, eu parto para a segunda prioridade, que é multiplicação e barra ou divisão. Quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Quando eu já não tenho mais também nem multiplicação e nem divisão, eu resolvo adição e barra ou subtração. Quem primeiro? Quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Lembrando que são essas ordens e sempre quem aparece primeiro, da esquerda para a direita. Tudo bem? Anteriormente vimos a ordem de resolução das operações. Veja agora como funciona a ordem de solução dos sinais de associação, que nem aconteceu o início dessa aula, que falava que pense no número e some-me 2 a ele. Para depois multiplicar por 10, mas a multiplicação tem prioridade, sim. Como que eu faço para dar prioridade a uma coisa que não é prioritária? Aí vem os sinais de associação. Então vamos ver quem são eles? Olá, ordem de resolução dos sinais de associação em uma expressão numérica. Sinais de associação, os sinais de associação devem ser resolvidos na seguinte ordem. Primeiro de tudo, parênteses. Quando não tenho mais parênteses para resolver, colchetes. Quando não tenho mais colchetes para resolver, chaves, tá? Só para lembrar, não existe o Kikos e nem Dona Florindas. É brincadeira à parte, só vai até os chaves, tá bom? Sinais no mesmo nível de prioridade são resolvidos na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Igual acontece quando tem multiplicação e divisão. Quem apareceu primeiro da esquerda para a direita tem prioridade na hora da resolução. Eu lembro até hoje, né? Estudei muito isso aqui quando estava no ensino médio e no ensino fundamental também. Aí quando eu fui começar a programar em computadores, tanto em programação de computadores como no Excel também, que é no computador, não existem os colchetes e as chaves, só existe parênteses, mas é um parêntese dentro do outro. Então você começa pelo de dentro e vai andando para fora, tá bom? Quase igual o que acontece com o colchetes e as chaves, só que com símbolos diferentes. Mas se você aprender a usar os 3 símbolos aqui, os 3 sinais de associação, quando você for programar em computador, fazer fórmulas no Excel, você vai tirar de letra também. Quando todas as operações no interior de um par de sinais de associação forem resolvidas, os sinais de associação podem ser eliminados. Não é obrigatório, mas podem ser eliminados. Eu tenho o costume de eliminar, assim que eu chego no valor único. Então vamos ver aqui. Cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir a ou as variável ou variáveis pelo valor escolhido e em seguida resolver uma expressão numérica. Veja o exemplo a seguir.
retomando o problema no início da aula, qual seria o resultado caso o Guilherme tivesse pensado no número 6? Então, aqui está a expressão 10, abre parênteses, vezes, abre parênteses, n mais 2, fechou parênteses, menos 20. Essa expressão não é bem a que nós chegamos. A que nós chegamos era isso aqui. N mais 2, fechou parênteses, vezes 10, menos 20. Tá? Mas os dois métodos funcionam. Reparem, você vai trocar o n pelo número 6. Então, trocou n por 6. Eu vou resolver na mesma linha o que está feito aqui, ó. Tá? Você vai ver que nós vamos chegar nisso daqui. Agora, quem eu resolvo primeiro? Quem está entre parênteses. 6 mais 2, 8. Olha lá, chegamos aqui. Agora, eu não preciso mais dos parênteses. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação ou subtração? Multiplicação. 10 vezes 8, 80. Chegamos nesse procedimento. E 80 menos 20, 60. Chegamos nesse resultado. E se eu fosse fazer o procedimento como estava lá no começo da aula? Mesma coisa, troco o n por 6. Resolve quem está entre parênteses primeiro. 6 mais 2, 8. Apaga o parênteses. 8 vezes 10, 80. 80 menos 20, 60. Viu? Passo a passo, chegamos no mesmo resultado. Agora é com vocês. Faça agora os exercícios impressos e entregues pelo professor. Como só 4 alunos foram, só 4 alunos têm essa atividade impressa colada no caderno. Os que faltaram, aperte pause, copie, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos lá. Eu acredito que você já apertou pause, espero que você tenha apertado pause e tenha tentado resolver. Agora eu vou fazer o passo a passo. Então primeiro eu vou copiar a fórmula. Colchetes, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, elevado ao quadrado, menos 2 vezes, abre parênteses, y mais z, fecha o parênteses, fecha o colchetes, divide por 4. Agora eu vou trocar todo x por 4. Esse x vira 4. Tem mais algum x? Não. Vou trocar todos os y por 2. Esse y vira 2. Esse y vira 2. Agora eu vou trocar todos os z's por 6. Então troquei aqui. Agora eu vou resolver por prioridade. A multiplicação? Não, tem sinais. Primeiro as sinais. Então vamos lá. Quem está entre parênteses eu resolvo primeiro. O resto eu copio. Aqui. Abre parênteses. 4 mais 2, 6. Fechou parênteses. Quem está para fora do parênteses é a potência elevado ao quadrado. Menos 2 vezes, abre parênteses. Quem que está aqui? 6 mais 2, 8. Fechou parênteses, fechou colchetes, dividiu por 4. Bom, tem parênteses? Tem, mas não tem mais nada para resolver. Então eu posso apagar os parênteses. Agora eu resolvo divisão, multiplicação, potência? Não, eu resolvo o que está entre os colchetes. Mas nos colchetes eu tenho uma potência e eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Quem eu resolvo primeiro? Pela nossa regra é a potência. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes n mesmo, que vai dar 36. 36 menos 2 vezes 8, fechou, colchetes, dividiu por 4. Agora, quem eu resolvo primeiro? Quem está entre os colchetes. No colchetes eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. Resolve a multiplicação primeiro. Copia os colchetes. 36 menos 2 vezes 8, 16. Se tivesse jogo de sinal, você faria isso aqui, ó. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 8, 16. Fechou colchetes, dividiu por 4. Prioridade dividir por 4? Não. Prioridade é os sinais. Tem o colchetes antes. 36 menos 16 vai dar 20 dividido por 4. Bom, não preciso deixar o colchetes mais, né? Quantos que dá 20 dividido por 4? 5. Então toda essa expressão matemática, usando essas variáveis
essas variáveis, o x4, o y é 2 e o z é 6, a minha resposta final vai ser 5. Tranquilo? Espero que tenha acertado. Vamos ver. Quem gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver então? Olha lá. Todo o procedimento e chegamos na mesma resposta, que é o 5. Agora, uma outra atividade. Aperta pause, copia, tenta resolver como eu expliquei anterior e depois você solta o play para ver se você conseguiu acertar ou não. Então vamos lá, copiar a equação inteira. Chaves, 6 menos colchetes, abre parênteses, x menos y, fechou parênteses, elevado à terceira potência, menos 3 vezes, abriu parênteses, y menos z, fechou parênteses, fechou colchetes, fechou chaves e por fim multiplica por 3. Substituir os valores das variáveis. Nesse caso, o x vale 8. Tem mais algum x? Não. O y vale 6. Tem algum y? Tem. Aqui tem. E aqui tem. E o z vale 4. Troca o z por 4. Resolvendo agora. Primeiro, quem está entre parênteses, copia todos os restantes. 6 menos colchetes, abre parênteses. Vamos resolver já? 8 menos 6, 2. Elevado ao cubo, menos 3 vezes, abre parênteses, 6 menos 4, 2. Fechou colchetes, fechou chaves, multiplicou por 3. Bom, vou resolver quem está entre parênteses ainda. Não tem mais o que resolver. Posso apagar o parênteses? Posso. Lembrando que é 2 elevado à terceira potência. Fechou, apagou os parênteses. Ficou pronto. Não tem mais parênteses. Agora eu tenho colchetes. Dentro do colchetes eu tenho uma potência, uma subtração e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? Potenciação. Então, 6 menos, abre colchetes, 2 elevado ao cubo, ou elevado à terceira potência, ou a terceira potência de 2. Você vai fazer assim, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Pega o resultado, multiplica por 2 de novo. 4 vezes 2, 8. Então aqui vai dar 8. Menos 3 vezes 2, fechou colchetes, fechou chaves, multiplicou por 3. Agora eu tenho uma subtração e multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação. Então vamos lá. 6 menos, abre colchetes, 8. Aí vem menos vezes mais, dá menos. 3 vezes 2, 6. Fechou colchetes, fechou chaves, multiplicou por 3. Certo? Agora, procedimento. Colchetes de novo. Abre chaves. 6 menos, abre colchetes, 8 menos 6, 2, fechou colchetes, fechou chaves, multiplicou por 3. Posso apagar o colchetes porque já foi resolvido. Ficou 6 menos 2 entre chaves. Então, abre chaves, 6 menos 2, fechou chaves. 6 menos 2 dá 4, vezes 3. Como eu já tenho as chaves e não tem mais nada para resolver, eu posso apagar as chaves. E aí vem 4 vezes 3, 12. Então a solução para essa expressão matemática, com o x valendo 8, com o y valendo 6 e com o z valendo 4, é 12. Vamos ver? Quem gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Todo o procedimento e chegamos na mesma resposta, que é 12. Tranquilo? Agora, ó, aplicando. Exemplo. Resolva as expressões a seguir. Né? Eu lembro que na sala de aula o Isaac ajudou eu na primeira e eu acho que foi o Diego que ajudou eu na segunda. Então, como infelizmente não gravou o áudio, eu vou falar o que eles falaram. Aqui o Isaac acertou de cara aqui. Ele falou, professor, primeiro resolve quem está entre parênteses. Então, 14 mais 4 dá 18. Como foi resolvido, não preciso mais do parênteses. Aí agora eu divido por 6.
E 18 dividido por 6 dá 3, porque 3 vezes 6 dá 18. Aí o Diego dele foi um pouco mais complexo. Ele falou, copia o colchetes 3 vezes, resolve o que está entre parênteses. 7 menos 2, 5. Como foi resolvido, não precisa mais do parênteses. Mais 1, fechou, colchetes, dividido por 4. Prioridade, multiplicação. Abre colchetes, 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, dividido por 4. Aí, 15 mais 1 dá 16. Colchetes eu posso apagar, porque eu já cheguei no valor. Aí, divido ele por 4. E 16 dividido por 4 é 4. Então, as soluções eram 3 na primeira e 4 na segunda. Vamos confirmar? Se gostou da aula, deixa o seu like, se inscreva no canal. Olha lá, 3 e 4, utilizando o mesmo procedimento, certo? O que o 7º ano aprendeu na aula de ontem e que eu precisei regravar na aula de hoje? Foi aprendido o quê? Reconhecemos a ordem de resolução dos sinais de associação de uma expressão numérica. Calculamos o resultado de expressões numéricas envolvendo diferentes operações e sinais de associação. Calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica envolvendo diferentes operações e sinais associados. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E essas referências também. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.